Olá, bem-vindo. Quinta-feira, hoje é 22 de outubro de 2020. Começamos uns minutinhos mais atrasados por questões técnicas. Convosco está Ana Guedes para os próximos 30 minutos de notícias. Vamos começar nesta quinta-feira que amanheceu com neblina aqui na área de Washington, com Angola. A Comissão de Mandatos, Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Nacional de Angola convocou os seus membros para amanhã, sexta-feira, avaliarem a suspensão do mandato e a consequência retirada de imunidades ao antigo Ministro da Comunicação Social e também atual deputado do MPLA, Manuel Rabelais. O parlamentar do MPLA, que é o partido no poder e um dos homens de confiança do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, foi constituído arguido em setembro de 2019 por suspeita de atos de gestão danosa de bens públicos praticados enquanto diretor do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing, o famoso Gracima. O jurista Luís de Nascimento diz que, com a retirada das imunidades parlamentares, Manuel Rabelais passa a ser um cidadão normal e já pode estar sujeito a medidas de coação pessoal mais gravosas. O antigo Ministro da Comunicação Social é acusado dos crimes de peculato, violação das normas orçamentais, recebimento indevido de vantagens e lavagem de capitais. Em junho deste ano, Manuel Rabelais, que era apontado também como sócio maioritário de Palanca TV, entregou voluntariamente a estação ao Estado angolano, alegando problemas financeiros para manter o projeto e também para fazer o pagamento dos salários, isto segundo fonte da Procuradoria-Geral da República. Este é um tema que nós vamos voltar na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas de Angola. Ainda em Angola, o ex-ministro dos Transportes, Augusto Mas, condenado a 14 anos de prisão no caso do Conselho Nacional dos Carregadores, foi enviado para casa de forma provisória ontem porque está em quarentena porque se infectou com o Covid-19. A notícia é avançada pela Rádio Eclésia, que cita os advogados do ex-ministro. Tomás estava detido na prisão de São Paulo e não há data por agora para o regresso dele à cadeia, uma vez que está a cumprir quarentena. Vamos até Moçambique, onde a Renamo desconta um dia de salário a favor das vítimas da insurgência e da resposta por parte das autoridades moçambicanas em Cabo Delgado. Os 60 deputados da bancada da Renamo no Parlamento de Moçambique vão descontar um dia de salário, cada um, para um fundo destinado às vítimas da violência em Cabo Delgado. O anúncio foi feito pelo porta-voz e deputado também da Renamo, Arnaldo Chalaua, para quem o sofrimento infligido à população de Cabo Delgado é mais uma prova de que a justiça está a ser negada à maioria da população moçambicana. De que justiça se fala quando milhares de pessoas são obrigadas a fugir das suas casas por causa da violência armada em Cabo Delgado? Questionou aquele deputado após a informação anual prestada pelo provedor de justiça. Ainda em Moçambique, a província de Nampula está a preparar-se para acolher mais deslocados da guerra na província vizinha de Cabo Delgado. Já foram parcelados 500 talões para serem atribuídos aos deslocados de Cabo Delgado que se encontram em Nampula. O Instituto de Gestão das Calamidades fala perto de 30 mil pessoas que saíram das zonas de conflito e estão em vários distritos em Nampula. É no interior do distrito de Meconta, no posto administrativo de Corran, onde se localiza a área que vai acolher os deslocados de Cabo Delgado que procuram refúgio na província de Nampula. A área identificada já foi um bloco de produção de algodão em tempos idos. Tratando-se de um local para residências definitivas, foram parcelados até 500 talões com uma dimensão de 30 por 20 metros e montadas tendas com capacidade para acomodar uma família de 5 membros. De Moçambique, vamos à Guiné-Bissau. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, assinou em Marrocos 4 acordos de cooperação. O primeiro é um protocolo de cooperação industrial que visa promover cooperação através do incentivo à iniciativa privada e também o intercâmbio de experiência e ainda os conhecimentos em política industrial. O segundo
É um acordo que constitui instrumento para a cooperação no setor energético, com o objetivo de reforçar. O terceiro é na área do turismo e o quarto refere-se ao setor logístico e visa facilitar a fluidez dos fluxos logísticos e promover a aproximação entre os agentes económicos de Marrocos e também da Guiné-Bissau. Ainda falando da Guiné-Bissau, o presidente da Gâmbia, Adama Barrow, realizou uma visita à Bissau, esteve lá ontem e no final disse que não se pode falar de integração sem que haja diálogo ou troca de impressões entre os países da mesma comunidade, isto no caso da CEDEAO. Barrow aconselhou os políticos a deixarem de lado as suas crenças, as políticas e o orgulho e a ajudarem a desenvolverem os seus países. Numa clara defesa do seu homólogo guineense, o presidente gambiano disse: não há dois presidentes para um país, só há um que foi eleito democraticamente e é preciso que seja apoiado pelo seu país para que se consiga desenvolver a Guiné-Bissau, e isso é possível porque é um país maravilhoso, de pessoas maravilhosas como Amílcar Cabral, que permitiram este país alcançar a almejada paz e a estabilidade política, afirmou. Ele disse ainda acreditar que a Guiné-Bissau encontrará o rumo certo, isto antes do presidente Sissoko terminar o seu mandato. E vamos agora aqui para notícias dos Estados Unidos. Hoje é um dia grande aqui nos Estados Unidos porque é o último debate presidencial entre Donald Trump e Joe Biden nas eleições, não esqueçam, são a 3 de novembro. O presidente Donald Trump e o seu adversário, o democrata e ex-vice-presidente Joe Biden, debatem esta noite no seu último frente a frente, 12 dias antes das eleições presidenciais, como disse, 3 de novembro, isto para um novo mandato de 4 anos na Casa Branca. No primeiro debate, se estão recordados, que durou 90 minutos e teve lugar em finais de setembro, o ex-vice-presidente Joe Biden e Donald Trump gladiaram-se muitas vezes, chegando-se a interromper Trump mais que Biden, o que, na opinião de alguns analistas políticos, foi o pior debate presidencial na história dos debates presidenciais nos Estados Unidos. Só que desta vez a Comissão dos Debates Presidenciais, que é uma comissão independente, decidiu que vai cortar o microfone de cada candidato enquanto o outro estiver a falar por 2 minutos, em resposta à pergunta sobre 6 questões que foram selecionadas, quero dizer, pela moderadora Kristen Welker da NBC News. Se nem Trump nem Biden tentarem falar um sobre o outro durante os comentários de abertura, 2 minutos, a comissão disse que acha que os leitores americanos podem então ter uma visão mais clara das posições de cada um após a inauguração a 20 de janeiro. Mais importante, milhões de americanos já se decidiram sobre a eleição, com mais de 41 milhões de eleitores que votaram antecipadamente, por correio ou pessoalmente. Muitos disseram que, devido à pandemia do coronavírus não controlada aqui nos Estados Unidos, de que já iremos falar, queriam evitar ficar cara a cara com outros eleitores nas longas filas de espera nas secções eleitorais no dia da eleição. Enquanto isso, no primeiro evento a favor de Joe Biden e no importante estado da Pensilvânia, o ex-presidente Barack Obama disse que o presidente Donald Trump é, citamos, incapaz de levar o trabalho a sério. Ele não demonstrou, disse Obama, algum interesse em fazer o trabalho ou ajudar alguém além de si mesmo e dos seus amigos ou tratar a presidência como se fosse um reality show que ele pode usar para chamar a atenção. Trump foi um crítico, recorda-se, frequente de Obama durante o mandato do seu antecessor e continuou a atacar Obama durante o seu próprio mandato de 4 anos. No início deste mês, tuitou que a administração Obama-Biden era, ou foi, terrível. Obama descreveu uma presidência Biden como diferente em tom e prioridades e criticou a forma como Trump tem lidado com a pandemia do coronavírus, que já matou mais de 220 mil pessoas aqui nos Estados Unidos. O debate presidencial começa às 9 horas, portanto 21 horas de Washington. Vai ser, se quiserem, não temos a tradução simultânea, mas podem nos ver na nossa plataforma, no nosso site
www.voaportugues.com. Portanto, podem ver os 90 minutos do último debate presidencial Trump-Biden no site da Voz da América. Entretanto, temos connosco alguns dos nossos internautas. O Jau diz que horas de Lisboa, portanto, deve ser o debate, portanto, se começa às 9 horas aqui de Washington, 9, tem às 11, 12, 13, 1 da manhã, hora de Lisboa, hora de Portugal. Temos também connosco a Varsónia Biag, temos Elong Levy e o Nelito Sabino. Olá, bem-vindos. Não esqueçam de dizerem aos vossos amigos que a Voz da América está aqui todos os dias durante 30 minutos com esta Washington fora de horas em formato alternativo, uma vez que estamos a emitir das nossas casas, para vos trazer notícias do mundo, notícias de África e, sobretudo, notícias dos nossos países. Vamos continuar com questões relacionadas com as eleições aqui nos Estados Unidos, e isto porque as agências de inteligência americanas acusam o Irão e a Rússia de tentarem usar os dados de registro eleitoral em tentativas desesperadas para semear o caos e a confusão antes da eleição presidencial de 3 de novembro. Acusações foram feitas pelo diretor da Inteligência Nacional, John Ratcliffe, em conferência de imprensa ontem à noite, em que procurou, contudo, tranquilizar os americanos e prometeu infligir custos e consequências a qualquer país que se intrometa. O Kremlin considerou, entretanto, as afirmações americanas sobre interferência nas eleições absolutamente infundadas, da mesma forma como o Irão também considerou infundadas as alegações de que Teherão tomou medidas para influenciar a opinião pública antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Responsáveis dos serviços de inteligência determinaram que a China e o Irão favorecem o candidato democrata Joe Biden, enquanto a Rússia favorece o presidente Donald Trump. Em agosto, William Evanina, diretor do Centro Nacional de Contra-Espionagem e Segurança dos Estados Unidos, tinha dito mesmo aos congressistas que as 3 nações estavam a tentar interferir nas eleições de novembro, portanto, Irão, Rússia, e aqui era também o caso da China. Falando de Covid, que vai ser de certeza um dos grandes temas de debate esta noite, no debate presidencial Trump-Biden, o número de nações com mais de 1 milhão de casos confirmados de Covid-19 aumentou para 7, depois da França e da Espanha terem ultrapassado esta fasquia. Os Estados Unidos, contudo, continuam a liderar a lista, com 8,3 milhões de casos totais. Segue-se a Índia, depois o Brasil tem 5,3 milhões de casos, a Rússia 1,4 milhões e a Argentina, que tem agora um pouco mais de 1 milhão. A Espanha está em 6º lugar, seguido da França, que os dois ultrapassaram então a fasquia de 1 milhão. Em África é a zona austral a mais afetada, com o maior número de casos de infecção e também de mortos. Registra agora 21.153 vítimas mortais, tem quase 783 mil casos de infecção. A África do Sul continua a ser no continente o país mais afetado. Depois da África Austral, por blocos, aparece o Norte da África, como a segunda região mais afetada pela pandemia, a seguir a África Oriental, depois a África Ocidental e, por último, a África Central. Entre os países lusófonos, africanos lusófonos, Angola continua a liderar em número de mortes e Moçambique em número de casos. Angola tem 255 óbitos, tem cerca de 8.400 casos, segue-se Cabo Verde, tem 90 mortos e um pouco mais de 8.000 casos. Temos, pois, Moçambique, então, com 79 mortos, mas tem 11.331 casos. A Guiné-Bissau, 41 mortos e 2.403 casos. São Tomé e Príncipe, 15 mortos e 935 casos. A pandemia do Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortes e mais de 41,1 milhões de casos de infecção em todo o mundo. Isto enquanto muitos pesquisadores em todo o mundo estão em corrida contra relógio para desenvolver uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19. Por falar de Covid-19, falar de saúde, não esqueçam, Angola fala só, tem agora como foco a saúde. Depois, na semana passada, temos estado aqui a falar de saúde com um dos médicos angolanos.
Esta semana temos no Angola Fala Só como convidado o Dr. Adriano Manuel, ele é o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola e o tema é mesmo Covid-19, os desafios para os profissionais de saúde em Angola, isto numa fase em que há um braço de ferro entre a classe e a sua bastonária que foi destituída numa reunião extraordinária da Ordem dos Médicos, mas bastonária que diz que não vai sair. Entretanto, temos aqui o Monteiro, a ANAI, que diz agora que o governo de Angola vai assinar uma empresa de investigação ao Covid-19 em Angola, uma nova guerra vai acontecer. Vão usar o povo angolano indefeso para serem cobaias. Portanto, não sei se partilham da mesma opinião deste nosso amigo internauta, mas o que é facto é que estas vacinas todas para saírem a público, para poderem ser usadas de forma alargada em todo o mundo, têm que ser testadas. E se não são testadas em animais, normalmente ratos, têm que ser testadas em humanos, ou terão sempre que ser testadas em humanos, para ter a certeza que funcionam, que são eficazes, são efetivas e que a terem efeitos secundários, eles não são letais e de facto resolvem o problema. Temos ainda connosco o Ramalho Guava, Isabel Costa e o Bacarai Nanco, Semedo Dominga e o Serifo Embal. Estão connosco, não se esqueçam, todos os dias, 30 minutos, notícias e informação aqui na Voz da América, neste Washington Fora de Horas, em que continuamos a falar de Covid, isto porque o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, cancelou um acordo para comprar uma vacina desenvolvida na China contra o coronavírus, um dia depois do seu ministro da Saúde anunciar que o Brasil ia comprar milhões de doses dessa vacina, que é Coronavac. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que não havia compromisso de comprar a vacina, apenas um memorando de entendimento não vinculativo entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan para testar e produzir a vacina. Bolsonaro disse que não deixaria que os brasileiros fossem cobaias da vacina Sinovac e promete a compra de outra vacina, esta desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha. O Brasil, contudo, participa nos testes das duas vacinas, que estão em fase final dos testes clínicos. Os Estados Unidos endureceram as regras para mais 6 organizações da mídia chinesa. China, que poderá ser também um tema em que Trump e Biden se irão confrontar, apesar de não estar exatamente no alinhamento para o debate. Mas, como dizia, Estados Unidos tem novas regras para mais organizações da mídia chinesa que dizem são veículos de propaganda que respondem ao Estado chinês. Esta ação contra a mídia chinesa foi recebida com irritação em Pequim, que disse que vai tomar contramedidas necessárias, mas não especificou que meios de comunicação dos Estados Unidos, que continuam a operar ainda no território chinês, poderão ser vítimas destas contramedidas. É a terceira vez que os Estados Unidos designam meios de comunicação chineses como missões estrangeiras, o que obriga estas organizações a fornecer ao Departamento de Estado americano detalhes sobre as equipas que se encontram aqui a trabalhar, baseadas nos Estados Unidos, e também todas as transações imobiliárias. Mike Pompeo, secretário de Estado americano, disse que os meios de comunicação afetados não vão enfrentar restrições nas suas reportagens. Entre os afetados das primeiras medidas está a Agência de Notícias Nova China e a Rede de Televisão Nacional da China. Entretanto, vão ter que me deixar tossir porque tem aqui um pigarrinho, só um bocadinho. Acontece a todos até ao vivo. E vamos, entretanto, aqui falar de economia, tudo isto relacionado ainda com Covid. O Fundo Monetário Internacional considerou hoje que as medidas de distanciamento social na África subsaariana vão ter que ficar em vigor até ao final de 2022, a altura em que a economia, acredita o FMI, vai regressar aos níveis de 2019. O FMI alerta que a África subsaariana está a lidar com uma crise económica sanitária sem precedentes, que em alguns meses pôs em causa os ganhos de desenvolvimento dos últimos anos e perturbou a vida e os rendimentos de milhões de pessoas.
e nota que economias mais dependentes do turismo, como é, por exemplo, o caso de Cabo Verde, e os países exportadores de matérias-primas, como é o caso de Angola ou da Guiné Equatorial, mencionado, foram os mais afetados. Em África, o vice-presidente da Nigéria, o Yemi Osinbajo, prometeu fazer justiça para os 12 manifestantes que foram mortos a tiros pelas forças de segurança nigerianas em Lekki. Estes foram os primeiros comentários oficiais de um dirigente nigeriano, o presidente Buhari, que tem dito muito pouco sobre os protestos no seu país. Não mencionou os tiroteios em Lekki, mas no comunicado que acaba de divulgar faz um apelo à calma e diz que vai fazer reformas na polícia. Os militares nigerianos negaram qualquer responsabilidade pelos tiroteios em Lekki. Houve também relatos de tiros durante manifestações noutras cidades nigerianas, incluindo a capital, Abuja. Não está claro se houve vítimas. Estas manifestações estão relacionadas com o Esquadrão Especial Antirroubo da Polícia, que foi acusado de brutalidade policial e que foi, entretanto, dissolvido na semana passada. Na Guiné-Conakry, a Comissão Eleitoral anunciou uma contagem de votos provisória e sugere que os resultados são encorajadores para o atual presidente Alpha Condé, isto após dias de violência entre apoiantes da oposição e forças de segurança. As eleições tiveram lugar no fim de semana. Condé, que se candidatou a um polémico terceiro mandato que provocou protesto em massa durante meses, conquistou para já a maioria dos votos divulgados. Antes do anúncio de qualquer resultado e um dia depois das eleições, o líder da oposição, Cellou Diallo, tinha-se declarado vitorioso na eleição, disse ele, com base nos resultados colhidos pelos seus apoiantes, pela sua campanha. Desconhece, contudo, quando é que o resultado final das eleições na Guiné-Conakry será divulgado. Nas Seychelles começam hoje 3 dias de votação para escolher um presidente e legisladores. Os eleitores deste arquipélago de 115 ilhas no Oceano Índico decidirão entre Dani Fauré, que é atualmente presidente em substituição do antecessor que renunciou. Pela frente tem o Abel Rankalawan e Alain Sanjanj. Um dos principais desafios das Seychelles é o país conseguir reativar a crucial indústria do turismo de que o país também depende. E vamos agora aqui ao Mali, onde o ex-presidente Boubacar Keïta regressou depois de ter viajado para os Emirados Árabes Unidos para receber tratamento médico depois de ter sido deposto em um golpe militar em agosto último. E quase no final, não se esqueçam, temos aqui também o nosso trending. No Facebook, a política domina os tópicos de hoje. Os perfis de Barack Obama e Donald Trump estão taco a taco na popularidade, depois de ambos terem partilhado posts relacionados com a campanha eleitoral. Com mais de 290 mil reações e mais de 21 mil partilhas, a publicação do antigo presidente Obama é um apelo aos eleitores para que acreditem na capacidade de Joe Biden e Kamala Harris para liderar este país. O presidente Trump publicou uma foto de um dos seus comícios com a descrição: "Eu fiz mais em 47 meses que Biden em 47 anos. Um voto pelos republicanos é um voto por comunidades seguras, trabalhos ótimos e um futuro sem limites para todos os americanos." A publicação de Trump alcançou mais de 280 mil reações e mais de 19 mil partilhas, que era o que nós gostaríamos de ter no social media da Voz da América. Instagram. No Instagram, o trending é bem menos político, não é mesmo política. A cantora Adele partilhou uma fotografia quase enigmática com a descrição a dizer: "Faltam 3 dias. Acreditamos que vem aí o álbum novo de Adele e, se cumprir com a tradição, vai conquistar as paradas musicais mundiais da noite para o dia ou do dia para a noite." Mais de 2 milhões de gostos nesta publicação e mais de 16 mil comentários. Também o número que nós gostaríamos de ter para este Washington fora de horas. Vamos lá ajudar todos. No Google, no maior motor de pesquisa, as palavras mais pesquisadas nos Estados Unidos esta hora são, em terceiro, com mais de 500 mil de pesquisas,
Champions League, depois de o Real Madrid ter sido derrotado pelo Bayern de Munique em casa ontem. Em segundo, também com mais de 500 mil de pesquisas, o nome do ator Chris Pratt. Isto porque desde o início da semana o ator tem sido alvo de muita crítica nas redes sociais devido às suas crenças religiosas e políticas. Em primeiro, com mais de 1 milhão de pesquisas, a palavra mais pesquisada é Borat, relativamente ao novo filme de Sacha Baron Cohen, e uma referência que o filme faz ao antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, Rudy Giuliani. No website da Voz da América, os artigos que estão a chamar a atenção dos internautas e que vocês podem lá ir, ver e comentar. Documentos. Mostra como foram feitos pagamentos aos dirigentes da Sonangol em caso de corrupção. E investigador alerta para a pior crise humanitária na história de Moçambique. Não esqueçam, no site da Voz da América temos estas e outras notícias, também nas nossas redes sociais, com destaque para o Facebook. Temos também vários vídeos relativamente à campanha presidencial aqui nos Estados Unidos. Temos também vídeos de Moçambique, de Nampula, de Manica, temos também vídeos de Malange. Portanto, não esqueçam de ir ao nosso site www.voaportugues.com e no Facebook encontram-nos através de Voa Português. E não esqueçam, Angola Fala Só agora está virado para a saúde, um tema quente da atualidade. O nosso convidado esta semana é o Dr. Adriano Manuel, ele preside o Sindicato dos Médicos de Angola. E o tema que nós temos proposto para este nosso convidado e também para todos os nossos amigos que queiram participar e enviar as suas perguntas ou comentários é desde a Covid-19 aos desafios para os profissionais de saúde em Angola. Isto mas quase uma semana depois da Ordem dos Médicos, em congresso extraordinário, ter destituído a bastonária Elisa Pedro, bastonária que, entretanto, recusa abandonar o posto. Portanto, um braço de ferro que vai, de certo, ter impacto também em tudo o que fazem os profissionais de saúde em Angola, não só os médicos. Portanto, se tiver alguma pergunta, se tiver algum comentário que queira para o nosso convidado, o Dr. Adriano Manuel, não esqueçam, podem enviar através ou do Facebook, portanto, encontram-nos em voaportugues.com, ou podem enviar através do WhatsApp. E o nosso número do WhatsApp, vou recordar, é +1 908 652 4584. E finalizar, a artista cabo-verdiana Neuza de Pina já tem no mercado o seu novo single intitulado De Minhoinho. O vídeo foi lançado na segunda, um dia após o Dia Nacional da Cultura Cabo-Verdiana, e faz numa viagem no tempo até às tradições antigas e relembra as velhas formas de conquista dos homens de calças arremangadas, às mulheres de lenço da cabeça e pano na cintura. Temos também outra cabo-verdiana, Élida Almeida, anuncia para 6 de novembro a chegada ao mercado do seu mais novo álbum. O lançamento do single da apresentação da Élida Almeida acontece amanhã com o tema Bidibido, género musical festivo da Ilha de Santiago, hoje praticamente desaparecido. E assim, amigos internautas, amigos da Voz da América, deste Washington Fora de Horas, Ana Guedes vai se despedir, não esqueça, amanhã aqui estaremos com mais notícias. Entretanto, entrou o Quissomeno Garcia, diz que está a seguir-nos do Zango 3 na Rua da Dira. E temos também Baltazar Camacho, Odete Lu e Quissomeno Garcia, para além do Otávio Cardoso, que estão connosco. Portanto, não esqueçam, todos os dias, de segunda a sexta, os chamados dias úteis, a Voz da América está aqui com 30 minutos de informação que vos trazemos para vos atualizar sobre tudo o que se passa fora da vossa casa, tudo o que se passa no mundo. Então, até para a semana, quanto a mim, não esqueçam, amanhã vão ter aqui convosco o João Santa Rita. Até lá, um abraço para todos, fiquem bem e um bom resto de dia de quinta-feira. Bye bye!